Então, o nosso desejo hoje é passar para vocês aquilo que nós já vimos com a nossa experiência, que pode sim sair do controle, mas nós já vamos chegar com a solução para vocês antes que isso aconteça. E aí um detalhe bacana que nós também sempre gostamos de frisar para os nossos clientes é que eles sabem tudo que foi programado, né? Eles sabem os detalhes, o que era para ter e o que era para não ter. Sim. Então, o convidado, ele não chega ali fazendo observações, sentindo falta, né, das coisas. O convidado chega e ele vai curtir e aproveitar aquilo que ele está vendo, aquilo que ele está sendo servido, aquilo que ele está ouvindo. Ele não está tendo termos de comparação. Então, as únicas pessoas que sabem tudo aquilo que foi programado, que foi combinado, são os noivos, às vezes as famílias, se você tiver uma empresa de assessoria, né? Sim. Então não se frustre, né? Sim, exatamente. Igual a gente sempre fala da história do plano B com chuva, né? Sim. Que a gente tem que encarar a realidade, que pode chover, pode acontecer. Então já vamos pensar nesse segundo plano. A gente fala que a assessoria está aqui para te trazer para a realidade. Então, como nós sabemos que temos muitas noivas aqui que nos acompanham que não tem uma assessoria, né, durante esse processo, então nós estamos aqui para fazer esse papel, para te ajudar, né, para te trazer realmente para a realidade de que sim, podem ter coisas que saem do controle, mas também tem algumas que nós já podemos prever isso, né, e já pensar em possíveis soluções, né, em pensar em um plano B. Sim, são tentativas, né, que nós, como a gente diz, a gente procura cercar uma situação, né, para se caso aconteça, vocês já tenham alguma ideia ou tentar prever, né, antecipadamente, né, como nós vamos passar aqui para vocês hoje algumas dicas, né? Sim. De algumas saídas, possíveis saídas, né? Sim. E como a Adriana disse, né, imprevistos que são possíveis serem resolvidos e que muitas vezes os convidados não vão perceber. Como nós já tivemos com a decoração, por exemplo, né? De às vezes a noiva chegar lá de manhã, né? Que a gente sempre gosta de falar isso para as nossas noivas, para se elas tiverem um tempo, vamos supor se o casamento for no sábado, vai lá de manhã, dá uma olhada, né? Como estão as coisas, até para ela ver, né? Porque na hora vai estar tão ansiosa ali, a adrenalina é tão alta, Sim, que às vezes não consegue observar tudo. Então nós já tivemos noivas que foram no sábado de manhã e falaram, olha, acho que dá para dar mais um toque assim, no assado, na decoração, né? Sim. Então são coisas que ele dá para resolver. Ou se acontecer algo, como a Adriana disse, são coisas que seus convidados não vão perceber, porque só você sabe o que foi combinado com a decoração, com o seu decorador no caso, né? Então tem alguns imprevistos que eles não vão, assim, afetar diretamente a sua festa, né? Claro que é frustrante, mas não vão afetar diretamente. E tem outros que já vão, né? Sim, aí vamos falar já situações um pouco maiores, né? Então, por exemplo, o atraso de um buffet, né? Isso pode ser um problema grande, né? Existem algumas empresas no mercado de buffets que eles acabam chegando horas antes da festa, né? Então isso é um risco assim que a empresa fica trabalhando ali no limite mesmo em relação ao tempo, né? Sim. Um fotógrafo que às vezes pode não aparecer, né? Hoje nós temos aí os celulares com câmeras tão potentes quanto câmeras profissionais, né? Mas já tivemos situações desse tipo também. Sim. E antes da gente começar então a falar pra vocês assim, né, alguns imprevistos na prática mesmo que podem acontecer no dia do seu casamento, nós queremos passar uma dica para vocês de assessoria, para você que está organizando o seu casamento sozinha, né, fazendo toda a programação sozinha, que 15 dias antes ou até mesmo 10 dias antes do seu casamento, você pegue todos os profissionais contratados, ligue para eles, liguem para confirmar o horário, para confirmar a entrega, para confirmar tudo aquilo que vocês acordaram, né? Para ver se tá tudo certo, se precisa resolver mais alguma coisa, porque isso é muito importante para realmente assim lembrá-los e até te deixar segura de tudo aquilo que foi realmente combinado para o seu evento. E para os fornecedores, né, por exemplo, o que a gente chama assim de uma estrutura maior, como buffet, decoração, se você tiver uma banda, uma empresa de sonorização, nós sugerimos também que vocês façam uma visita técnica, que eles possam
vir até o local, né? Sim. E que todos alinhem a questão de prazos, né? Prazos para montagem, prazos para também desmontagem, porque muitas vezes o trabalho de um interfere no trabalho de outro. Sim. Então, sempre fazer isso com antecedência, né? Isso com certeza vai te deixar mais tranquila e você vai ter também essa confiança que todos os profissionais estão ali conectados, estão focados no planejamento do seu casamento. Sim, então agora o que nós vamos passar para vocês são imprevistos ou até problemas, né, que podem acontecer no dia do seu casamento relacionado aos fornecedores. Então, nós vamos passar os problemas e também dicas para vocês solucionarem isso, né, pensarem já numa solução. Que na verdade isso, vamos dizer, não é a palavra final sobre cada assunto. Sim. Né? Tudo que nós estamos colocando aqui são vivências que nós já tivemos e sugestões que nós estamos passando para que você consiga minimizar esses erros no dia do seu casamento. Sim, né? Então vamos começar? Uhum. Primeira área é buffet, né? Possíveis problemas com o buffet. Então nós estamos aqui. Muitos convidados ficarem em pé, que nós já tivemos situações assim. Na verdade, precisa primeiro haver, você alinhar, né? Quem vai, nessa reunião, nessa visita técnica, quem é o responsável pela montagem do salão? É o buffet quem vai montar a parte das mesas, cadeiras, os aparadores ou é o seu decorador? Alinhando essa questão, nesse período também com certeza vocês terão a confirmação de presença, então é super importante que tenha na festa o número proporcional tenha na festa a quantidade de cadeiras, né, correta em relação ao número de convidados, né? A não ser que vocês queiram fazer uma festa com um perfil mais descolado, uma festa mais com cara de balada, que isso acontece mais, vamos dizer, quando é um aniversário, um 15 anos ou um aniversário de qualquer idade, vamos dizer, mas para casamento, onde nós temos todas as faixas etárias, nós temos pessoas mais velhas, jovens, crianças, então nós sugerimos que tenha ali as cadeiras para todos. Mas então em relação a convidados ficarem em pé, nessa visita técnica você já consegue alinhar de quem vai ser essa responsabilidade, né? Qual é o seu desejo? Quero que todos estejam sentados, todos estejam acomodados. Então que isso já fique claro nessa reunião, né? Sim, já tivemos casos também de noivas, né, nossa, que quiseram realmente que uma parte dos convidados ficassem em pé e acabou que não colocou lugares para todos, mas isso é algo que os convidados sentem, né? Então por isso que a gente fala para tomar cuidado, para vocês realmente verem qual que é o perfil dos seus convidados. Porque aconteceu exatamente o que a gente fala para tomar cuidado, a maioria dos jovens chegaram mais cedo, pegaram lugares e as pessoas mais velhas ficaram em pé. Então, tomarem muito cuidado com isso, se essa for a escolha de vocês, né? Não colocar todos acomodados, sentados, né? Sim. Outra questão de buffet é formar uma fila imensa na hora de se servir no aparador. Caso a sua festa, né, seja nesse perfil de se servir no aparador. Na verdade, todas essas possíveis soluções, né, nessas reuniões que nós estamos sugerindo que você, que não tenha uma empresa de assessoria, faça aí num período que antecede o seu casamento, essa também é uma questão que você vai estar conversando com o seu buffet e alinhando. Então, a nossa sugestão e que nós temos visto no decorrer do nosso trabalho, os buffets costumam colocar, para que uma festa não gere filas, um aparador para cada 150 pessoas. Então, um aparador de mesa de frios, um aparador dos pratos quentes, né? Então, essa é a nossa sugestão e isso você consegue estar conversando com a empresa que você vai contratar para estar fazendo o seu buffet dias antes. Não adianta chegar no dia e falar, olha, mas só tem um aparador, né? Não, tudo tem que ser combinado antes. E a nossa intenção aqui é exatamente alertar, né, você que não tem uma empresa de assessoria, qual a necessidade real no dia do seu casamento para que todos sejam atendidos sem o transtorno das filas, né? Sim, até porque fica péssimo no casamento a fila, né? Sim, horrível. Todo mundo reclama, né? Sim, aí outra coisa ainda relacionada ao buffet
é a questão de até que horário o jantar ficará servido. Isso é uma coisa que acho que quase nenhum dos noivos pensam. Eles sempre pensam, vai ficar servido até a hora que a gente estiver na festa, não é isso? Mas nem todo buffet trabalha dessa forma, né? Também nessa reunião que antecede o casamento, esse é um item para vocês levantarem, né? Qual o horário que eles costumam tirar o aparador? Qual a política de trabalho do buffet? Então, nós não estamos aqui falando para que a empresa mude a política de trabalho, mas é bem interessante aqueles buffets que deixam o jantar próximo ao final da festa, porque nós vemos um número grande de convidados, pessoas que às vezes jantam 2 vezes, ou pessoas que acabam deixando para comer mais tarde, mas depois que a banda parar, depois que a música der uma tranquilizada. E também, talvez assim, coisa de 95% dos nossos clientes, eles acabam também indo se servir já mais próximo ao final do casamento, né? Sim. Durante a noite acaba tendo um movimento grande, adrenalina, e quer dançar, quer comer, quer beber, e acaba indo jantar, falar, vou comer para experimentar e também, né, já na hora de ir embora. Sim. Então é um detalhe também interessante, né? Mas como eu disse, deixo claro, não estou pedindo para que nenhum buffet mude a sua política. Nós vemos que aqueles que deixam até mais tarde é bem legal, né? Sim, e também esses que não deixam, que nós já trabalhamos, né, em Sim. casos assim, é algo que normalmente consta em contrato. Então isso é algo para vocês observarem, né? Perguntarem já para o buffet, ver se isso consta em contrato, até por quanto tempo eles vão deixar esse jantar servido, né? Sim. Então fica aí a dica para os noivos começarem a observar isso. Falando agora sobre possíveis problemas na decoração, uma pessoa até mandou isso aqui pra gente já, falando de não ter a quantidade de flor que foi combinado. Na verdade, o que nós sempre sugerimos procure ir em alguns casamentos, em algum evento que o decorador que você contratou esteja fazendo, né? E você tenha essa transparência, essa liberdade com ele, né? De falar assim, olha, eu gostaria de ver decorações proporcionais às minhas, ao meu orçamento, né? Se possível, para você ter também esse parâmetro no mesmo local que será a sua festa. Isso é muito comum no nosso mercado de festas, né? Nós estamos ali trabalhando no dia, organizando, e sempre tem ali 1, 2, às vezes mais clientes que estão olhando, estão vendo, o decorador convida para estar vendo ali literalmente, olha, sua festa vai ficar parecida com essa, sua festa vai ser assim e tal, né? Sim. Então isso é bem interessante, é uma sugestão que nós damos para que você diminua esse risco aí em relação às flores, né? Sim. Outro problema relacionado à decoração que muitas noivas falam que ficam com medo disso antes do casamento é a questão dos arranjos não estarem exatamente como ela imaginou. Na verdade, nós sempre temos que lembrar, né, que em todas as áreas temos profissionais de todos os tipos, né? Sim. Então, o que nós sugerimos peça para o seu decorador fazer algumas provas de arranjo. Sim. Então, e aquele que você não gostar, que você deixe claro para ele, fala, olha, eu não gosto muito desse modelo, gostei mais daquele. Normalmente eles vão usar ali, às vezes 3, 4, 5 tipos de arranjo numa festa, né? Acaba não sendo tudo igualzinho, mas é bem interessante, né? Decoradores bem estruturados, bem organizados, fazem isso de maneira assim natural e você vai se sentir bem mais segura. Sim, se você tiver inclusive com tempo, né? Se vocês estiverem planejando com antecedência, esse primeiro tópico sobre a decoração, de se vocês conseguirem visitar mais de uma festa desse decorador, sim, vocês já vão conseguir ver ali qual é o estilo de arranjo dele, né? Começar a falar já pra ele, olha, eu gosto disso, já não gostei daquela outra festa que você fez. Então, se vocês estiverem aí com tempo para fazer essas visitas, é algo bem legal. Que muitas vezes o que você acaba contratando o decorador pelo estilo do trabalho dele, sim, né? É isso sim. que você acaba gostando, né? Sim. Outro tópico ainda sobre a questão da decoração
o decorador aparecer com gastos extras na semana, como por exemplo, aumento de flores, aluguel de mobiliário, o que nós também já vemos isso acontecer, né? Pouquíssimas vezes, né? Porque a gente normalmente trabalha com profissionais que não dão esse tipo de problema, mas já vimos sim. Então o que nós sugerimos confira antes de assinar o seu contrato, se consta ali a questão das flores. Então, olha, dentro do meu contrato, quais são os tipos de arranjo, qual a quantidade de flores, quais são os móveis que estão incluídos no nosso contrato, né? Nós tivemos uma situação como essa há uns 3 anos aqui fora de Marília, e foi uma situação super desagradável, né? Muito próxima ao casamento. A noiva se sente pressionada, né? Com essa situação, e acaba ali tendo que, muitas vezes, para não ficar insegura, concordando com essa despesa, que a gente chama aí uma despesa de última hora, que muitas vezes vocês não estarão contando, né? Sim, então, não estava nem no orçamento. A maneira de evitar isso no contrato, conversar, conferir, explicar, e deixar claro, olha, mas não vai ter nada de última hora, né? Não, e o que está incluso nesse contrato, né? Se a questão do mobiliário, a questão, se vamos por lustres, poltronas, o que já está incluso ali naquele contrato, ou se vai aparecer coisas, né? Se irão aparecer coisas. Agora falando sobre uma outra área, que são os doces, possíveis problemas com os doces, né? Não foram entregues as variedades dos doces que estavam no pedido. Na verdade, o que nós sugerimos que você faça, que tenha alguém ali responsável, né, durante a tarde normalmente, que é a hora que as doceiras entregam, simplesmente para fazer uma conferência em relação à variedade. De maneira nenhuma aqui nós estamos falando para fazer uma conferência de quantidade de doces, né? Sim. Nós confiamos extremamente nas empresas, nas doceiras que nós trabalhamos, né? Mas tivemos uma situação também há um tempo atrás que faltou um sabor que era o preferido do dono da festa. Depois, então, ele me ligou na segunda-feira e eu liguei para a doceira e ela então falou, olha, você acredita que ficou aqui na doceria, né? Realmente foi uma falha e tal. Então, essa questão da conferência, né, dos tipos, da variedade ali na hora da entrega, é até mesmo uma prevenção e uma ajuda se caso ficou para trás ou como que nós podemos solucionar, né? Então, nós colocamos aqui essa situação porque passamos por isso há pouco tempo atrás, né? Sim. Outro problema que pode acontecer em relação aos doces e que nós sabemos que as noivas morrem de medo disso, é a questão dos convidados começarem a pegar os doces da mesa antes das fotos. Se você sabe que o seu pessoal tem esse perfil, né, seus convidados, de serem doceiros, ou se você tiver muitas crianças na festa, o ideal, bom, primeiro, né, eu não sou da política de você falar, né, para deixar alguém ali falando, olha, não pode pegar. Não, eu acho que o convidado ele vai ter o bom senso. Criança, então, se quiser pegar, eu como avó, né? Então, olha, vou te dar só um e tal. Mas o que a gente dá uma sugestão? Contrate uma copeira, né? Para que fique ali em volta da mesa. Não para fazer uma coisa impositiva, para ser, vamos dizer, desagradável com o seu convidado. Mas o fato dela estar ali inibe possíveis pessoas que gostariam de pegar, né? Pode acreditar que isso acontece. Eu não tenho orçamento para contratar uma copeira. Peça para sua empresa de assessoria, se você tem, né? Para que as meninas também fiquem por ali para dar essa atençãozinha nessa questão. A mesa de doce meio abandonada ali, sem ninguém por perto, às vezes pode acontecer um ou outro, mas quando tem alguém ali, vamos dizer, nas redondezas, que eles percebem que alguém está trabalhando, tendo cuidado com a mesa de doce, já inibe um pouco mais. Sim, mas pelo menos a maioria dos casamentos que nós vemos, assim, as pessoas não pegam. As pessoas respeitam bem, assim. Tem um ou outro que dá uma beliscada, mas nada que faça grande estrago ali na mesa, né? Então, aí agora a última questão que nós queremos falar ainda sobre doces
é a questão da quantidade não ser suficiente. Também é outra coisa que as noivas têm medo. Na verdade, a primeira coisa que nós te sugerimos, né, se você tem a confirmação de pessoas, se você tem a confirmação dos seus convidados, então veja qual é a sugestão da sua doceira em relação às quantidades de doce. Sim. Isso é super importante para que você tenha o doce durante toda a noite na sua festa. É muito desagradável quando o casamento, vamos dizer ali, está na metade ainda e a mesa de doce já não tem mais nada. Então, isso acontece quando compra o doce um pouco abaixo da média, às vezes por uma questão de economia. Então, é preferível você comprar doces talvez um pouco mais baratos, né? Existem, né, diferentes orçamentos de docinhos, mas uma quantidade que atenda a todos, né? Então, quero dizer, o valor de um brigadeiro é diferente de um valor de uma trufa, por exemplo. Então, compre uma quantidade maior de brigadeiros, mas coloque a quantidade que a sua doceira sugeriu ou que a sua assessora recomendou. Sim, né? Agora mudando de área, né? Falando sobre a questão da música, possíveis erros, problemas com a música. Já vimos isso também, muitas atrações com o tempo errado, né? Com o time da festa, eles perdem o time da festa, né? Na verdade, nós temos algumas situações e já passamos por isso, né? Sim. Então, contrataram uma banda porque gostam, né? Também tinha um DJ. O DJ tinha um projeto também, né, de animação junto. O noivo tem um amigo que tem uma banda de música sertaneja, uma dupla, né, de música sertaneja. Estou dando um exemplo de situações que nós já passamos. E aí você tem que fazer tudo isso caminhar, né, dentro do gosto também dos convidados. Então nós temos que achar, isso que nós colocamos, o tempo certo para essas coisas. Então é necessário você fazer uma programação, fazer reunião com esses profissionais, analisar o que está acontecendo no começo da festa, qual é a intenção das pessoas na hora que elas chegam. Elas estão voltadas para a música ou elas estão preocupadas onde eu vou sentar, eu quero começar a comer, eu quero começar a beber, né? O sertanejo é uma música que agrada a todos ou é melhor levar ele mais para o final? Então, essa reunião ela precisa ser feita com antecedência. Se você tiver uma assessoria, com certeza a sua assessoria vai te dar essa direção. Sim. Se você não tiver, se reúna então com todos os profissionais da música que você contratou e vocês façam, né, alinhem essa questão, qual o tempo de cada um, para que isso fique bem agradável durante a noite toda. Sim, porque muitas atrações em tempo errado, a gente vê que assim, interferem muito na festa. Funciona, Não funciona. Fica cansativo. Sim. Outra questão da música também que pode acontecer é a questão da sonorização de péssima qualidade. Na verdade, são situações que nós colocamos aqui que nós já vivenciamos. Sim. Né? Então, trabalhamos certa vez, a família quis se responsabilizar pela contratação da sonorização de uma empresa de pessoas conhecidas e tal. Chegou no dia da festa, próximo à pista, o som era insuportável, de alto, e longe da pista não tinha música. O som o ambiente não foi sonorizado corretamente, ou a qualidade dos equipamentos não estava adequada àquele lugar. Então era uma reclamação durante a noite toda. As pessoas próximas à pista reclamando da altura e as pessoas longe que não tinha música. Você ouvia o conversar das pessoas. Sim. E a música ela tem que ser um tom acima da conversa, né, vamos dizer, dos nossos convidados. Então ela não tem que ser ensurdecedora. Ela tem que ter um nível ali para os convidados poderem conversar. Lógico que mais tarde o volume normalmente aumenta, né? Mas nesse início, então, foi uma questão de uma sonorização mal feita ou de má qualidade. Então nós sugerimos que você tenha referências da empresa que vá fazer a sua sonorização. Se for a própria banda, que você tenha a possibilidade de assistir, né,
quando eles estiverem se apresentando, para estar analisando esses detalhes, porque a música ela tem o poder, né, de levar a sua festa assim para uma memória maravilhosa, ou também, né, a questão de as pessoas ficarem incomodadas, né, com o som, ficar cansativa. Sim. E agora, um último ponto, ainda falando de problemas com a música, né? Algo que os noivos não imaginam, que isso é algo bem assim, para sua assessoria mesmo de falar, né? É quando a banda que vocês contrataram, né? Se ela deixará a sonorização durante o tempo todo da festa. Ou então, quando ela parar de tocar, ela também vai desligar o som. Então, nós vamos explicar um pouco melhor isso. Na verdade, esse termo sonorização às vezes é um termo novo para quem nos assiste, né? Mas é aquilo que precisa para estar fazendo a parte musical da sua festa, seja por um DJ ou seja pela banda que vocês contrataram. Existem algumas bandas, a grande maioria, que ela tem a sua própria sonorização. Então você não precisou contratar de uma empresa terceirizada, de uma empresa especializada nesse segmento. Então, a banda normalmente ela tem um período limite para estar tocando, né? As bandas tocam ao vivo 4 horas, no máximo 5 horas. As festas elas podem durar 6, 7, 8, já tivemos festas de 10, 12 horas. Então, nesse período que a banda não está tocando, ela vai então deixar a sonorização que ela levou para outro profissional estar usando, né? Então, nós já tivemos situações, né, desse tipo, né, Li? Então, a banda já deixou claro, não, nós não deixaremos. Então, o casal, eles tiveram que contratar uma outra sonorização e contratar um DJ para estar cobrindo essa questão musical. Sim, né? Esse final, né? Sim. Que ainda ali o DJ tocou ali por umas 2, 3 horas ainda, né? E teve que ter essa segunda sonorização. Mas exatamente porque a banda já tinha deixado claro, olha, no momento em que a gente parar, nós tiramos o nosso som, levamos ele embora. Então, e já tem bandas que não, olha, né, fechamos a data com vocês, então pra gente assim, por mais que os cantores parem, né, a banda pare, mas o som vai continuar ali, vocês podem usar, né, não tem problema nenhum. Então isso é algo que vocês precisam muito prestar atenção em contrato. Conversar antes, né? Sim. Então agora mudando de área, né, vamos agora passar para a foto, possíveis problemas com a foto. Contratar um fotógrafo específico e ele não aparecer e mandar só a equipe. Na verdade, isso é uma situação, né, que se acontecer realmente, na hora não tem o que fazer. O seu casamento ele vai ser fotografado com certeza, porque tem uma equipe ali. Mas o que nós te sugerimos na assinatura do seu contrato, veja se existe uma cláusula de exclusividade desse profissional, né? E se caso ele realmente não for, né? Se existe, e tendo essa cláusula de exclusividade, se existe uma multa por essa questão. Então isso é uma solução, vamos dizer, ela é uma solução mais jurídica do que no dia. Então pode ser que ele tenha tido se for por algum problema, lógico que é uma situação extremamente compreensível, né? Mas infelizmente existem empresas fotográficas que tem essa questão, né? Vendem a data, mas não é o fotógrafo principal que aparece. Isso, ela manda uma equipe, né? Então, sim. Mas o importante é saber, o seu casamento vai ser registrado, só essa questão que você não teve ali no dia, né? O fotógrafo que você tanto tinha expectativa de ter. Sim, até porque normalmente o fotógrafo você contrata ele pelo olhar dele, né? Sim. Então, por isso que é importante vocês perceberem isso em contrato, porque foi o que nós falamos, né? É um erro, um problema que se, por exemplo, acontecer, os convidados não sentem, a festa não sente. Mas a gente entende que é frustrante para os noivos, né? Então, por isso que aquilo que estiver em contrato, né, é extremamente importante. Agora falando sobre outro problema, que é quando o próprio fotógrafo exagera nas fotos, né? Que nós já trabalhamos com situações assim. E também tem algumas noivas, né? Desculpa as meninas, né? Que elas querem aproveitar esse dia que elas estão lindas e querem fazer muitas fotos, mas assim, esse muito
acaba sendo além, né, do aceitável. Sim, então, deixam de aproveitar o tempo de festa para ficar fazendo foto. Isso, então, é uma coisa assim que a gente sempre conversa em reuniões. A festa precisa dos noivos, né? Sim. Então, há tempo para todas as coisas. Tem o tempo para as fotos, mas também tem um tempo que os noivos precisam vir para a festa, para que a festa anime, para que a pista de dança anime, para que as pessoas tenham esse contato com vocês, mesmo que vocês, se fizerem a opção de não passar pelas mesas, mas o fato de vocês estarem ali, os convidados têm a liberdade de vir até vocês. Então nós já tivemos as duas situações. Fotógrafos que estavam passando um pouco além, né, do limite ali de tempo, né, não deixando demorando os noivos muito, saírem, né? Mas também já tivemos noivos, né, que estavam ali se realmente num momento assim, princesa e querendo ficar o tempo todo nas fotos. Sim. Então, nós como empresa de assessoria vamos lá e falar, olha, realmente agora vocês precisam ir para a festa, né? E quem trabalha com assessoria vai entender isso. E que é o contrário, né? Os convidados acham que a empresa, que a assessoria é quem está segurando os noivos fora da festa, né? E não é. E não é isso. Então, eu acho que aí tem que ter um bom senso das duas partes, né? Sim. Outra coisa também, já aconteceu isso inclusive com noiva nossa, né? Sim. Por elas terem contratado sozinhas o fotógrafo, que é quando o fotógrafo ele vai embora da festa antes do horário que os noivos imaginavam. Então constava, né, em contrato ali que o fotógrafo ficaria 4, 5 horas, só que nesse período a noiva não tinha nem jogado o buquê ainda e ela não se atentou ao contrato. E então o fotógrafo simplesmente deu o horário dele, ele foi embora e a noiva não tinha o que fazer, né? Isso aconteceu com a gente, né? Já há alguns anos atrás. Não foi ninguém aqui da nossa região, né? A noiva trouxe uma pessoa de longe e realmente aconteceu isso, né? Ele simplesmente cumpriu o contrato, cumpriu o horário que estava no contrato, sem ter nenhum tipo de ser maleável ou compreensivo com o que estava acontecendo. A festa estava num ponto que não dava para jogar o buquê a hora que ele queria, né? Porque deu a hora dele, então ele queria que parássemos o que estava acontecendo para poder jogar o buquê e ele ir embora. Então foi uma situação bem desagradável, a noiva ficou muito chateada, mas ela falou, olha, realmente eu não vou fazer a música parar para essa questão. E aí a hora que jogou o buquê foi fotografado por outras pessoas, pelos celulares e tal, mas foi uma situação assim. Só que isso estava, né? Então agora é uma questão de atenção na assinatura do contrato. Qual o prazo que o tempo, né, que o seu fotógrafo fica no evento? Normalmente o pessoal que trabalha com a gente aqui na nossa região costumam ficar até o final, que isso é bem legal, né? Sim. E se caso ele ficar por um período curto de tempo, vocês podem ver também no contrato o valor da hora extra. Porque tem se houver essa possibilidade, então, porque tem muitos fotógrafos que fazem hora extra, tem outros que não. Então também é uma possibilidade de vocês verificarem o contrato. Mudando então de área, agora nós vamos para a parte de bebidas, possíveis problemas com a bebida. Então, quantidade de bebida não ser o suficiente. Isso é uma outra questão que nós também já tivemos, né? Mas vocês não passam uma média para os noivos? Sim, nós passamos uma média, o buffet também passa essa média, mas existem situações que elas podem sair do controle, né? Elas podem ter um consumo acima da média. Então, o que nós estamos fazendo isso depois de um certo tempo? Comprou a bebida dentro da média, entregou para o buffet, mas tem assim alguma coisa ainda de reserva, se possível deixe dentro do carro de um familiar, né? Deixa ali um tanto de uísque de reserva, um tanto de espumante, para que a gente não precise durante o evento ter essa questão de ter que ir atrás de alguma coisa. Sim. Agora no ano de 2019 nós tivemos duas situações desse tipo. E as duas festas estavam sendo em lugares de difícil acesso, né? Então não eram festas dentro da cidade. Então tivemos que sair
realmente para cidades próximas para estar buscando bebida, comprando, achando aonde que poderia estar resolvendo essa questão. Nesse caso, eles tinham uma empresa de assessoria e nós sempre temos ali um motorista de plantão para possíveis situações de emergência. E foi exatamente o que aconteceu. Mas vocês podem diminuir esse risco tendo bebidas de sobra, vamos dizer assim, ali dentro do carro das famílias ou em casa, alguma coisa assim. Ou então verificando até com o seu próprio buffet se é possível eles Sim, fornecerem. bem lembrado, Eles fornecerem caso essa bebida acabe. Então, por exemplo, é normal os noivos fornecerem o uísque na festa. Mas tem buffets que já trabalham assim, olha, se o seu uísque acabar, né, eu tenho também aqui, se você precisar. Então, os noivos compram do buffet. Então, também tem alguns buffets que trabalham com essa possibilidade e vocês podem verificar isso com eles. Sim, o que não pode é acabar a bebida, né? Sim. Eu falo a palavra acabou num casamento, ela é meio proibida, né? Sim. Outro problema que pode acontecer, que na verdade não deveria acontecer, é a questão da bebida não estar gelada. Sabe a reunião que nós falamos no começo da live, né? O alinhamento que você vai fazer com as empresas que você contratou. Então, na reunião com o buffet, super importante falar dos pratos, né? Dessa questão dos aparadores, como nós comentamos, e também falar da questão da temperatura da bebida. A cerveja ela precisa estar gelada, o espumante ou champanhe precisa estar gelado. Então, nós vivemos aqui numa região de altas temperaturas. Sim. A bebida leva um tempo, né, até ela chegar na temperatura ideal para ser consumida. Então, o buffet precisa colocar isso com antecedência, de preferência, muitas vezes um dia antes, para que no dia, isso é uma coisa que gera muita reclamação. Nossa, a cerveja está quente, nossa, o champanhe está quente. Então, se acontecer, é bem desagradável. Então, as conversas antecipadas, elas podem estar diminuindo a margem desse risco para que vocês deixem claro, para que vocês peçam, para que vocês conversem, que a empresa, com certeza, que vocês contrataram para fazer o seu buffet, ela faça da maneira como vocês estão pedindo, né? Coloca um dia antes, né? O nosso pessoal gosta da cerveja bem gelada e tal. Você tem aí uma diminuição de riscos. Sim. E agora então, para nossa última área de possíveis erros, é a questão do celebrante. Celebrantes estarem desavisados de certas coisas, né, por falta de reunião e de informação que os noivos mesmo não acharam necessário passar para ele, mas que sim é muito importante. Então nós colocamos aqui duas situações, né, que nós também já presenciamos, né? Então você imagine um celebrante que você contratou para o seu casamento, que hoje em dia é normal isso, né? Nós já tivemos vários. E ele então pronunciar o nome errado, né? O nome dos noivos, né, errado. Então, são coisas que precisam ser conversadas antes, precisa ser falado. Se tiver alguma pronúncia, né, para que ele soletre, que você veja o que ele preparou, a pauta que ele preparou para o casamento, para que vocês tenham ali a segurança que no dia ele vai falar tudo de acordo, principalmente o nome de vocês, se ele for pronunciar nome, ver a pauta do casamento por essa questão de nomes. Se ele vai citar o nome dos pais, então qual é a pronúncia do nome dos pais, qual o nome correto dos pais, isso é super importante, né? Para que você tenha ali uma coisa contínua, tudo está sendo registrado, filmado. Então é bem interessante ter esse cuidado para diminuir, né, a margem de erros. E um outro ponto de celebrante desavisado, que a gente passou por isso. Fala vocês. Então, que a gente passou por isso ano passado e foi realmente assim, nós que estávamos ali como assessoria, a gente estava ali angustiada, porque nós sabíamos da expectativa da noiva de tirar fotos, né, no fim da tarde, no pôr do sol, não só dela, mas também com a família. Então não era simplesmente foto dos noivos, precisava de mais tempo, né, ali no pôr do sol, porque ela também queria com a família. E o celebrante começou a falar demais, começou a falar muito. Justamente isso que a Adriana falou, não sei se os noivos não chegaram a ver a pauta, né, que o celebrante tinha preparado, mas ele estava falando além do que o tempo ali permitia.
Então a gente já E tava... começamos no horário, né? E começamos no horário. Então a gente ali já tava super preocupado dessas fotos não serem feitas. Por fim deu tudo certo, nós conseguimos fazer ali na correria, ajeitando todo mundo. Mas nesse dia eu pedi pro fotógrafo cochichar no ouvidinho dele e falar assim, tem que topar, né? Sim, porque realmente se a sua cerimônia for numa área externa, se a gente tem todo um cronograma, né? Apesar desse cronograma ser passado para todos os profissionais, nós como assessoria passamos esse cronograma, mas o celebrante ele precisa ser avisado de assim, ó, ele tem tempo para acabar, né? Existem fotos ali, existe uma expectativa naquele pôr do sol, então isso precisa ser avisado, né? Aquilo que vocês consideram importante, vocês precisam avisar para o celebrante. Sim. Né? Aí, vamos então encerrar. Então é isso. Espero que a gente tenha colaborado aí, né, com as nossas dicas aí de possíveis situações, né, que vocês possam tentar evitar antes, né, do dia do casamento. Sim, mas e falando de imprevistos, né, não tem como falar de imprevistos sem falar de contrato e assessoria. Porque, querendo ou não, só esses são os seus dois maiores aliados no dia de uma festa, né? Sim. Não só na organização, mas também no dia da festa. Então, contratos para que vocês reparem, né, em tudo, observem tudo que vocês conversarem, que conste nesse contrato. E assessoria para estar ali não para só dar todo esse apoio, mas também para dar as soluções, né? E normalmente, podemos falar isso com experiência, que a assessoria é quem vai ter ali todos os contatos para resolver erros, como por exemplo essa questão da bebida, ou se um fotógrafo não aparecer, normalmente nós temos ali as soluções nas nossas mãos, né? Sim, com certeza. Nós temos aí um time de profissionais, né, que já trabalham com a gente há tantos anos. Então nossa margem de erros ela acaba ficando assim bem pequena, né? Quase inexistente, né? Sim, com certeza.